Olá, queridos amigos, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos aqui a esse mais um vídeo aqui do nosso canal, né? Que eu costumo dizer que é uma grande comunidade aberta que trata do tema planejamento patrimonial e sucessório e mais especificamente a nossa ênfase, né? Aqui principal é no trabalho com holding familiar. Então sejam todos muito bem-vindos. Se você já faz parte da nossa comunidade, você já me conhece, mas se é o seu primeiro vídeo, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou a doutora Gleice Alves, eu sou advogada, já tenho aí 10 anos de jornada nessa área de trabalho com planejamento patrimonial e sucessório familiar e empresarial, com uma ênfase, obviamente, na nossa queridíssima holding familiar, né? E convido você, se você tem interesse em ter acesso a conteúdos atualizados sobre esse tema, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para que você tenha acesso a todo o nosso conteúdo, ok? Bom, vamos lá. O vídeo de hoje, ele trata de uma questão que, assim, nos últimos 15 dias, isso chegou a mim de formas diferentes 3 vezes. E aí, isso acabou me chamando a atenção, e eu disse, não, eu vou, não era a pauta do vídeo de hoje, né? Não era essa, mas eu disse, não, eu preciso trazer esse tema, porque eu estou vendo que ele realmente tem acontecido com uma certa recorrência. E isso chegou até mim através de uma mentoria, né? Um advogado que estava comigo em mentoria individual para tirar uma dúvida sobre um cliente, esse caso chegou à mão dele no escritório, e 2 possíveis clientes também em planejamento que queriam confirmações de algumas questões relacionadas ao planejamento, né? E, bom, qual é o cenário? Sabemos que temos uma dificuldade no trabalho com rodo familiar quando o casal é casado no regime de comunhão universal de bens, porque tem a vedação do 977, eles não podem ser sócios, e aí muitas vezes a gente tem que buscar aí uma empresa uma sociedade limitada unipessoal, para que um deles seja sócio, a gente integraliza o capital social, o outro fica como administrador, e quando a gente faz a transmissão das cotas com reserva de usufruto, aí aquele cônjuge que eventualmente ficou fora da sociedade, ele ingressa, né, digamos assim, indiretamente na sociedade na qualidade de usufrutuário. Perfeito? Gente, eu vou começar esse vídeo do final, tá? Eu vou começar pela forma correta. Qual é a forma correta que nós temos de trabalhar essa questão, tá? Ajustou o foco aqui. Eu pensava que tinha caído, mas ajustou. Qual é a forma correta de trabalhar esse instituto do usufruto? A forma correta, quando nós fazemos a transmissão de cotas com reserva de usufruto, em que nós temos apenas um deles como o titular das cotas, porque se eles são casados em comunhão universal não podem ser sócios, nós temos uma reserva de usufruto solidário. Gleice, o que é esse usufruto solidário? O que é essa reserva de usufruto solidário? Reserva de usufruto solidário ou a instituição de um usufruto solidário é quando este usufruto beneficia 2 ou mais pessoas simultaneamente. Perfeito? Simultaneamente. Então, quando, por exemplo, o marido, ou pode ser exclusivamente a esposa, né? Aqui não faz diferença. Vamos adotar aqui o marido a título de exemplo, mas o paralelo era se fosse exclusivamente em relação à esposa, tá? Ele vai doar cotas aos filhos e ele reserva o usufruto, ele reservará um usufruto solidário, ele e a esposa. Gleice, mas aí eu vou ter, nesse caso, um ITCMD, porque eu estou instituindo o usufruto em relação à esposa, já que eu não posso, ele estaria, o titular das cotas, ele só poderia reservar exclusivamente para ele. Se ele inclui a esposa, ele pode ter aí uma incidência de ITCMD. Não! Nós temos que nos lembrar que para as pessoas casadas no regime de comunhão universal, se aquele patrimônio
que está sendo trazido para aquela sociedade também é um patrimônio comum, na hora que a sociedade remunera essa integralização de capital social com as cotas retornam para o patrimônio familiar também em comunhão universal, ainda que essas cotas sejam titularizadas exclusivamente, no nosso exemplo, por quem? Pelo marido. Então, quando ele doa as cotas reservando o usufruto, ele pode reservar, e deve, a forma correta de fazer, reservar o usufruto solidário dele em conjunto com quem? Com a esposa dele. Perfeito? Entendido até aqui? E aí vamos lá. Havendo o falecimento de um desses usufrutuários, o que é que eu tenho que, inclusive, consignar nessa transmissão de cotas com reserva de usufruto? O direito de acrescer. Então, quando o usufruto ele é reservado ou instituído em prol de duas ou mais pessoas, nós temos um usufruto solidário. Na hora que um dos usufrutuários falece, aquele que sobreviveu tem o direito de acrescer a sua parcela, digamos assim, de usufruto, aquela do falecido. Por quê? Porque ambos já são titulares conjuntamente dentro de um mesmo direito de usufruto. Perceberam a diferença? Gleice, onde é que está isso? 1411 do Código Civil. Eu vou ler, eu deixei aqui aberto. Vocês sabem que eu gosto de ler, né? Eu já deixei aqui. Tá aqui, ó. Depois eu vou falar da extinção do usufruto. Aqui, 1411. Gente, eu sei mouse, não consigo. Ó, 1411 do Código Civil, da extinção do usufruto. Ele traz lá, 1411. Constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á a parte em relação a cada uma delas que falecerem. Por quê? Porque, via de regra, o direito de usufruto é um direito o quê? Personalíssimo. Personalíssimo. Salvo se, por estipulação expressa, o quinhão desse quem? Do que falecer, couber ao sobrevivente. Gente, eu vou ler de novo. Constituído usufruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á a parte em relação a cada uma das que falecerem. Tem duas pessoas que houve uma reserva de usufruto em favor de duas pessoas, esposa e marido, ok? Marido e mulher. Qual é a regra? O marido faleceu. Em relação à parcela dele, o usufruto se extinguiu. Se extinguiu. Permanece apenas rígido o da esposa. A esposa faleceu e extinguiu por completo o usufruto. E aí vem. Salvo se, qual é a exceção? Se por estipulação expressa o quinhão de quem? Do que falecer, né? Couber ao sobrevivente. Então, perceba. Quando eu tenho uma reserva de usufruto, vou voltar aqui à tela, porque eu não estava vendo. Pronto. Quando eu faço uma reserva de usufruto em prol de duas ou mais pessoas, 2 pontos. Primeiro, eu reservei para eles, nesse caso do exemplo da comunhão universal, eu posso reservar em conjunto, não há ITCMD porque não há instituição, já que as cotas, em que pese esteja no nome ou do marido ou da esposa, seja de ambos por força do regime de casamento, perfeito? E segundo, eu tenho que prever o direito de acrescer no caso do falecimento de um dos dois. Porque se eu não previr isso, percebam isso, se eu não previr isso, falecendo um, o usufruto em relação à parte dele se extingue. Primeira situação que chegou para mim. Uma holding já feita há muito tempo, em que os filhos estavam dizendo assim, olha, é porque a Receita está questionando um repasse que foi feito para minha mãe. Né? Um repasse de valores que foi feito para minha mãe, mas eu acho que a Receita não está entendendo que mamãe é usufrutuária das cotas dessa holding que ela passou para nós, né? Juntamente com meu pai já falecido, e mamãe passou para nós
a nua propriedade com reserva de usufruto e a Receita não está reconhecendo esse usufruto, doutora. Aí eu fui falar com o contador não soube identificar, leu e não entendeu e trouxe, e aí eles trouxeram, disseram, olha, melhor você procurar um advogado especializado nisso que possa auxiliar e trouxeram para mim. 2 pontos que eu verifiquei. Primeiro, quando foi feita a doação de cotas, não ficou consignado lá na declaração de imposto de renda outros bens e direitos o usufruto sobre as cotas. Então, de fato, a Receita não estava vendo o usufruto. Perfeito? Por quê? Porque não constava da declaração do imposto de renda. Então, até aí era fazer uma retificação, levar as informações corretas à Receita Federal. Até aí tudo bem, né? É legítimo o questionamento da Receita. Mas tinha um outro ponto, e esse era problemático. A mãe estava recebendo a totalidade da receita locatícia dessa holding em nome dela. Por quê? Porque ela era usufrutuária total. E quando eu fui ver o contrato social, gente, a doação não foi feita com o expresso direito de acrescer ao cônjuge sobrevivente. Gleice, qual é a consequência disso? Inúmeras. A primeira delas, ela não tinha mais usufruto total sobre as cotas. Ela só tinha usufruto sobre as cotas que ela doou, porque ela ainda estava viva. O marido que já havia falecido, o usufruto dele já tinha se extinguido pelo falecimento, tá? E aí o que é que aconteceu? Os nu proprietários, antes nu proprietários, agora eram o quê? Proprietários plenos sobre as cotas que receberam de quem? Do pai. Então, essa parcela dos lucros deveria estar indo para quem? Para os filhos. E não para quem? Para a mãe. A mãe estava recebendo tudo. Então, 50% ela estava recebendo a título de usufruto, ok, eu tenho como justificar para a Receita, mas os outros 50% não. E aí, das duas, uma. Ou configura doação, perfeito? E aí está sujeita a até 8% de TCMD, ou configura o quê? Receita. Rendimento. E rendimento está sujeito a até quê? 27,5% de IR. Então, vejam que a conta pode ficar entre 8% e 27,5% do valor. Agora, imagine isso em cima do... Não era o caso, mas imagine isso em cima, mas era uma quantia considerável, em torno de 100 mil de receita locatícia mês que essa mãe estava recebendo. Agora, imagine isso se você tiver um grande empreendimento, uma divisão maior, que você está negociando, às vezes, com milhões e você está distribuindo, às vezes, milhões. Né? Então, se for 1 milhão, 27,5 é 270 mil de IR. Né? Então, e aí, qual foi? E gerou uma situação muito desagradável. Por quê? Porque o contador que fez, né? Eles foram questionar esse contador que havia feito, e ele ficava batendo, dizendo assim: olha, mas o direito de acrescer é automático. E aí, um dos herdeiros foi ao Código Civil, não precisou nem eu dizer, ele muito inteligente, muito estudioso, enfim. Foi e viu lá, salvo possibilidade expressa, e não havia expressamente, então o usufruto se extinguiu. Tá? Então, perceba que uma frase, né, um detalhe aparentemente bobo, pode fazer uma diferença gigantesca do ponto de vista operacional. Outro problema relacionado a isso. Na hora que o usufruto do pai se extinguiu e consolidou a propriedade plena das cotas nos herdeiros, o que é que isso significa também? A diluição do poder político na sociedade. Por quê? Que detalhe, nessa holding não estava. Gente, nessa holding não havia expressamente a distribuição de poder político exclusivo para os usufrutuários. Ou seja, eles estavam sujeitos a voto dual. Resumindo, a mãe estava na mão dos filhos. Sorte que era uma família muito equilibrada. Muito equilibrada. Né? Mas se não fosse, teríamos graves problemas. Tá bom? Então, isso também acabou gerando o que não acontece se eu tiver o direito de acrescer. Porque aí o usufrutuário sobrevivente, ele fica o quê? Titular da totalidade desse usufruto e também do quê? De todos os direitos a ele inerentes, inclusive a exclusividade do direito de voto, tá? Então, atenção para isso. Mas, gente, o ponto principal do vídeo nem é esse. Gleice, como assim? Nem é esse.
O ponto principal do vídeo é o problema que chegou até mim recentemente. E eu vou falar para vocês agora. Vamos lá. Chegou para mim, em 3 oportunidades diferentes, seguinte questionamento, seguinte contrato social, tá? Contrato social. Limitado unipessoal, casal casado no regime de comunhão universal, apenas o marido entrou na sociedade, tá? Qual foi a orientação que foi dada para o cliente? E isso acabou chegando até mim por 2 clientes que acharam estranho, viram algo diferente e trouxeram para mim, e um outro foi uma mentoria, como eu disse, que o contador verificou problemas, levou para, disse, olha, procure um advogado, né? E aí esse advogado olhou o instrumento, disse, olha, está estranho, eu preciso confirmar essa possibilidade e trouxe para mim através de mentoria individual. E aí eu vou dizer a vocês o que aconteceu. Estava só o marido na sociedade, perfeito, e ele doou cotas aos herdeiros, e aí qual foi a orientação que foi dada? Olha, como a sua esposa não é sócia, eu não posso fazer a reserva de usufruto em prol de ambos. Acabamos de ver que isso é perfeitamente possível. Mas, inclusive, legalmente é o correto a se fazer. Mas vamos lá. Não posso fazer isso, então a reserva de usufruto tem que ser só para você. Primeira preocupação do marido. Tá, mas aí, quando eu morrer, como é que fica minha esposa? Porque se ela não tem cotas, ela não era titular da sociedade, nunca titularizou cotas, né? Porque não podia por conta dessa vedação do 977 do Código Civil. A única coisa que eu poderia deixar para ela é o usufruto. Se o usufruto está só comigo quando eu morrer, minha mulher vai ficar desamparada. E aí, gente, o profissional deu uma de Chapolin Colorado e disse: calma, não criamos pânico. É tranquilo resolver. Eu vou colocar no contrato social uma cláusula dizendo que, com o seu falecimento, o usufruto se transmite automaticamente para sua esposa. Certo? E que, se a sua esposa não estiver mais aqui, o seu usufruto se transmite automaticamente para A, B, C, D ou E. Eu vou até tomar água. Gente, assim, oremos. Por que que eu estou dizendo isso? Gente, porque o usufruto, ele é um direito real sobre coisa alheia. E ele tem inúmeras características específicas. Dentre elas, o seu caráter personalíssimo. Ok? E o usufruto, ele é um direito, eu vou abrir aqui, que se extingue automaticamente com a morte do usufrutuário. Então, eu vou ler aqui. Artigo 1410 do Código Civil. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no cartório de registro de imóveis. Parênteses. Coisas que as pessoas dizem. Isso se aplica somente para o usufruto sobre imóveis. O dispositivo diz isso? Não. Isso é para qualquer situação em que você tem usufruto. E vamos lá. Inciso 1. Pela renúncia ou pela morte do usufrutuário. Vamos voltar. O que é que isto significa? Esse marido, esse pai, quando ele falecer, ele extinguiu automaticamente, o usufruto se extinguiu automaticamente com o falecimento dele. Ah, mas tem uma cláusula lá com ele dizendo que ele vai deixar o usufruto para a esposa. Gente, aquela regra básica aqui para os advogados que são daqui da nossa audiência. O que é que a gente aprende lá em Teoria Geral do Direito? Teoria Geral do Direito, primeiro e segundo período da faculdade. Você só pode transmitir os direitos que você tem. Você não pode transmitir direitos além daqueles que você titulariza. Os defensores dessa corrente dizem de forma errada. Gente, isso é errado que dói.
Dói ouvir. Sabe quando dói nos ouvidos? Diz assim, não, se o direito de usufruto é meu, eu deixo para quem eu quiser. Por exemplo, eu posso ter um precatório e eu posso deixar esse precatório para alguém. Eu posso, inclusive, botar no testamento através de um legado de crédito. Posso? Pode. Não, está errado. Não, se eu tiver um direito de crédito, eu posso dizer no testamento ou em qualquer ato de vontade que esse crédito quem vai receber é meu filho mais novo. Sim, você pode fazer isso. Por que você pode fazer isso? Porque esse direito de crédito, ele não se extingue com o seu falecimento. Perfeito? Ele é um direito patrimonial que, havendo o falecimento, esse direito, quem é que passa a ser credor desse direito? Num primeiro momento, um espólio, que é o conjunto de bens da pessoa falecida, e havendo a partilha, quem? Os herdeiros a quem esse crédito for designado. Isso não se aplica ao usufruto, porque o usufruto se extingue automaticamente com o falecimento, por previsão legal. Gleice, mas eu vi que eu posso instituir usufruto através de testamento. Perceba, o usufruto instituído através de testamento nasce com o testamento. Ele nasceu ali. Então, a pessoa está fazendo um testamento, ela vai pegar um bem da disponível, por exemplo, um bem imóvel, e vai dizer, olha, eu quero gravar esse bem imóvel com usufruto em favor de alguém. Esse usufruto só vai surgir com a abertura do testamento, a verificação de que aquele bem sobre o qual recai esse usufruto está no acervo patrimonial, porque se não estiver, não pode mais, tá? A pessoa a quem foi destinado aquele usufruto tem que estar viva, porque ele tem um caráter personalíssimo, senão esse legado de usufruto, ele perde eficácia dentro do testamento, perfeito? Então, entenda, o usufruto instituído mediante testamento nasce com o testamento. Ele nasce na abertura do testamento e na verificação de que aquele legado está o quê? Válido. Se a pessoa já é a titular de um usufruto, ou aquele usufruto é para ela e alguém, e aí, se houver direito de acrescer com o falecimento de um, o outro acresce a parte dele a do falecido, tá? Ou quando ele falecer, aquele direito se extingue plenamente. Plenamente. Neste caso específico, qual era o cenário? Depois que foi feito, o marido se atentou, vendo alguma coisa no YouTube, ficou essa dúvida, foi procurar esse contador, um contador que estava fazendo a contabilidade da holding dele, que não foi a mesma pessoa que fez a holding, né? E aí o contador disse, olha, eu não entendo disso, eu acho que você deve, né, procurar um advogado e tal, de preferência alguém, ou um contador que seja especialista nisso, e que possa trazer aí mais esclarecimentos. E assim ele fez, procurou essa pessoa, que por sua vez me procurou, e eu expliquei isso para essa pessoa, disse, olha, corrijam isso, enquanto há tempo, porque ele está vivo, né? E aí foi feita uma alteração contratual para e detalhe, em tese, isso não poderia acontecer mais, porque a instituição do usufruto já aconteceu onde? Na doação. Porém, né, ainda se conseguiu fazer uma alteração do contrato social, trazendo esses elementos essenciais, que a reserva de usufruto foi solidária em relação a ele e à esposa, a possibilidade do direito de acrescer ao usufrutuário sobrevivente no caso de falecimento de um dos dois, né? E tal. Agora, imagine isso numa situação em que você tem conflito familiar. E que você tem, às vezes, filhos de casamentos diferentes e que, de repente, os filhos desse pai ou os filhos dessa mãe dizem assim, não, eu não vou assinar essa alteração contratual, não, porque, né? Não vou beneficiar meu padrasto ou a minha madrasta. Não, ela que lute agora, já foi feito. E aí? Não, mas o marido tem poder exclusivo de voto e ele pode votar sozinho e ele pode fazer sozinho. Uhum. Esses enteados não podem questionar judicialmente, não, não. Ato jurídico perfeito lá atrás. Quando o papai doou, não doou com direito de acrescer para minha madrasta. Ou quando mamãe doou, não doou com direito de acrescer para o meu padrasto. Negativo. Já foi, já foi. Vou anular essa segunda alteração contratual que foi feita, de repente, porque
um deles conservava ainda poder político exclusivo, foi lá e conseguiu o registro na junta. Compreende a fragilidade disso? Com grandes argumentos para derrubar a alteração, né? E aí, gente, é aquela coisa. Quando a família é harmoniosa, talvez se consiga. Por exemplo, no caso, desse outro caso que chegou para mim, que já chegou com malha fina questionamento da receita, 50% do valor passou sem lastro. É não, né? E assim, ainda que a gente fizesse, não tinha o que fazer mais em termos de alteração contratual. Perfeito? Porque o pai já havia falecido, o usufruto já estava extinto da data de falecimento, né? E aí ficou uma situação muito difícil mesmo para resolver, né? Inclusive dizer assim, olha, vamos corrigir, fazer a informação na sua declaração do imposto de renda sobre a questão do usufruto, juntar o contrato social demonstrando que você era usufrutuário e esperar. Porque se a Receita entender que só faltava demonstrar de onde estavam vindo os recursos, perfeito, isso passar ok. Mas se a Receita questionar a metade, dizendo, olha, mas você só usa frutuária das suas cotas, as outras não. Então, em relação a essas aqui, você precisa esclarecer a que título você recebeu, ou você assume uma doação, porque a doação é isenta de IR, mas paga os 8% aqui, né, no Estado, né? No caso dele, estava sujeito a alíquota de até 8%, né? Então, paga aqui os 8%, ou você entende como rendimento e paga 27%. Eu preferiria entender como doação e recolher 8%, né? E foi feita a retificação, estamos no aguardo, né? Estamos no aguardo. Então, perceba, gente, compreender os institutos para fazer a sua aplicação correta é fundamental. E muitos dos planejamentos que nós estamos fazendo hoje, eles só vão se consolidar daqui a 10, daqui a 20 anos, que é quando essas pessoas da primeira geração que buscaram organizar o patrimônio, começarem a quê? A falecer. Aí é quando esses planejamentos serão efetivamente colocados à prova, tá? Então, assim, e volto a dizer, eu dizia isso lá atrás, eu vou retificar. Eu dizia assim, gente, um mercado futuro muito vantajoso que vai surgir para nós atuarmos é a correção de planejamentos mal feitos. E eu dizia assim, gente, daqui a 3, daqui a 4, 5 anos, né, você vai poder especializar o seu escritório quase que exclusivamente na correção de planejamentos. E eu queria dizer aqui a vocês que eu estava totalmente enganada. Absolutamente enganada. Porque esse mercado já existe. Ele já é atual. Tá? Então, eu já tenho aqui no meu escritório correção de planejamentos, tá? Então, e aí entra aquela história. Isso vai dividir os profissionais entre os que sabem efetivamente e aqueles que não sabem, porque os que sabem vão conseguir corrigir essa besteirada que está surgindo no mercado. Aqueles que não sabem, infelizmente, eles não sabem nem em que errou, em que erraram, né? Só tem como corrigir algo errado se você pelo menos conhece o erro. Tá? Então, bom, espero que esse vídeo tenha trazido luz a essa questão do usufruto. O usufruto, ele é fundamental, é uma peça-chave dentro desse Instituto de Holding. É por isso que nesse nosso curso Holding Familiar do Zero, versão 2.0, que está saindo do forno, ele vai ter um módulo exclusivo, um módulo, não é uma aula, é um módulo exclusivo sobre usufruto sobre participação societária. Tá? Vai ser um módulo inteiro dedicado a esse tema. Perfeito? Que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua atuação com o holding familiar. Perfeito? Então, muitíssimo obrigada. Agradeço a sua audiência e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.